Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as decisões da saúde durante a pandemia. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o Geraldo Alckmin, médico e ex-governador do estado de São Paulo. Tudo bem, governador? Seja muito bem-vindo ao ND, boa noite. Muito obrigado, Roberto. Bom falar com você e com todos os telespectadores. Começar a falar então sobre essa questão da saúde. Doutor Geraldo, segundo o Instituto Fiocruz, o Brasil enfrenta o problema das subnotificações. Passamos de 1 milhão de casos confirmados. Quanto é grave o problema da subnotificação e que problemas reais isso causa? Olha, os estudos mostram que nós deveremos ter de 8 a 10 vezes mais infectados do que o número divulgado. Então, quando se fala que o Brasil tem 1 milhão e 100 mil infectados, nós devemos ter na faixa aí de 8 milhões, porque faz muito pouco teste. Uma das questões que deveriam ser enfrentadas é fazer teste em massa, como fez Singapura, Hong Kong, Taiwan, que foram muito bem sucedidos. Então, a necessidade de fazer mais teste. Hoje você tem pessoas sadias dentro de casa e pessoas infectadas andando na rua. Quer dizer, é muito importante fazer uma testagem maior. Como é que o senhor avalia o posicionamento, então, do presidente da República, do governo federal, de uma forma geral? Olha, no começo da pandemia, no comecinho do ano, até a Europa, né, muita gente não acreditava que pudesse expandir para o mundo inteiro, porque nós já tínhamos tido epidemia de coronavírus em 2002, chamada SARS, Síndrome Aguda Respiratória, e ela foi limitada à Ásia. Em 2008, tivemos outra epidemia de H1N1, também mais limitada. 2012, outro coronavírus, MERS, limitada ao Oriente Médio. Então, quando surgiu o novo vírus, SARS-CoV-2, e a doença Covid-19, se imaginou que pudesse ficar na Ásia. Mas o fato é que ela tem alta infectabilidade e os 5 continentes foram atingidos. Então, o governo que dizia que era uma gripezinha, ele deveria ter mudado a sua posição, porque realmente é grave. Você tem uma pandemia afetando o mundo todo, com consequências para a vida das pessoas, para a saúde, consequências social, desemprego e perda de renda, e consequência econômica, fechamento de empresas. E, no caso do Brasil, ainda uma crise política para completar tudo isso. Agora, o senhor já foi governador do estado de São Paulo. Gostaria que o senhor fizesse também uma análise do governador João Dória, o seu posicionamento político em relação à pandemia. Olha, eu não tenho dados, né, do governo do estado para fazer uma análise mais detalhada. O que eu tenho visto é que o governo do estado tem mais precaução, né? É mais cauteloso e procurou criar um plano baseado na questão da retaguarda hospitalar. Então, de um lado, você tem dados epidemiológicos que vão mostrando o ritmo do aumento da presença do vírus. Você tem a retaguarda hospitalar, verificar se tem leitos hospitalares, leitos de UTI e ventiladores, e com a epidemiologia você vai abrindo, né? Você vai permitindo, então, maior circulação. Sempre o cuidado mais importante é o distanciamento de 2 metros, a máscara e a utilização de álcool gel. Agora, eu pergunto ao senhor, enquanto médico, não enquanto político, como é que o senhor avalia esse momento de flexibilização do governo do estado de São Paulo? Olha, como eu já lhe disse, Roberto, eu não tenho dados, né? O governo deve estar baseado em dados epidemiológicos para poder fazer essa abertura, que não é igual. Você tem região que está mais restrita e região que está menos restrita. Qual o argumento? O argumento é, de um lado, o nível de infecção, de infestação, através do vírus, e, de outro lado, a retaguarda hospitalar.
Mas eu acho que os governos estaduais, de maneira geral, estão mais cautelosos. O governo federal foi muito imprudente desde o começo. Aliás, é impressionante como a história se repete. Em 1918, o Brasil teve a gripe espanhola, que, aliás, não era espanhola. A gripe nasceu nos Estados Unidos. É que a Espanha é que divulgou, porque os Estados Unidos, como era o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, ele não divulgou. A Espanha, que não estava na guerra, acabou divulgando, então ficou conhecida como gripe espanhola. O que dizia o governo da época? É uma gripezinha, censura a imprensa, que fica fazendo sensacionalismo, omite os dados, e foi uma catástrofe. O mesmo discurso, Aí, na verdade, se repete, né, governador? A gente percebe o mesmo discurso. igualzinho, igualzinho. Só que aí o presidente Venceslau Braz foi buscar o Carlos Chagas. E aí o grande médico sanitarista Carlos Chagas pôs ordem na casa. Então nós precisamos de um Carlos Chagas. Aliás, o governo federal deveria reunir os melhores infectologistas, os melhores especialistas, epidemiologistas, para poder tomar as atitudes mais necessárias e fazê-la com rapidez. Eu gostaria só de voltar num ponto, governador, que o senhor tem mencionado, né, principalmente em relação ao governo do estado, a questão da ciência. A gente percebe sempre nos pronunciamentos que o governador João Dória sempre coloca a ciência acima, fala que está embasado em dados científicos. Agora, o que às vezes causa uma certa estranheza, principalmente nesse momento de flexibilização da economia, é que a gente vê que o estado de São Paulo, algumas cidades do estado estão batendo recordes de mortes. E quando a gente está falando de flexibilizar a economia, o comércio, não parece um contraponto, algo meio incoerente nesse momento? A gente sabe que precisa salvar a economia, esse é um ponto crucial, as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver. Agora tem a questão da saúde também, é difícil equalizar essa balança, né? O que eu tenho ouvido é que o governo do estado tem se baseado no lado epidemiológico e na capacidade hospitalar. Então, por exemplo, a região de Barretos e de Ribeirão Preto fechou. Quer dizer, o que estava aberto voltou a fechar. Por quê? Porque começou a ter um aumento grande de número de pessoas contagiadas pelo vírus e, de outro lado, diminuir a retaguarda. Quer dizer, você passou a ter uma capacidade hospitalar e de leitos de UTI já muito preocupantes. Então, a informação que eu tenho é esta, que esse plano tem um misto, né? De um lado, do ponto de vista epidemiológico, de outro lado, do ponto de vista de retaguarda hospitalar. Agora, governador, gostaria também da sua opinião enquanto médico. A gente escuta falar muito sobre a questão da segunda onda já nos Estados Unidos, na China também. Será que isso pode chegar ao Brasil? Existe alguma chance da gente evitar que isso aconteça, já que a gente não consegue sair nem da primeira onda? Olha, Roberta, o fato é que é vírus novo, nós temos que ter humildade, porque ninguém sabe. Quer dizer, o fato é que é tudo tentativa, mas ninguém tem segurança. Por exemplo, se dizia que o vírus gosta de lugar frio. Então, o Brasil, um país tropical, não teria tanto problema. O maior número de mortes foi na Amazônia. Em Tabatinga, na Amazônia, estado do Amazonas, o município do Amazonas, tem 82 mortes por 100 mil habitantes. É a mais alta do Brasil. Então, quem é que pode dizer isso? É difícil dizer. Por que está se falando na segunda onda? Porque a gripe espanhola, de 1918, ela teve 3 ondas. E a segunda onda foi a pior. E a mais grave foi a segunda. Então, estão imaginando, olha, se teve lá na gripe espanhola, pode ter agora. Eu acho difícil poder afirmar. Eu não sou dos que acreditam que vai ter segunda onda. Quer dizer, eu acho que pode ter, em alguns locais, um pico, né? Uma região que já teve, de repente, tem um pico. Agora, você ter uma segunda onda no mundo,
não é o que está mostrando. A Europa, por exemplo, está abrindo. Ela está abrindo gradualmente. E essa abertura vai ter que ser cautelosa, se precisar, fecha de novo, mas ela vai ser gradual, você vai gradualmente abrindo. Agora, E de nesse outro lado, ponto, governador, também... Pois não? Desculpa, nesse ponto também tem a questão da estação, né? A gente tem visto, por exemplo, as capitais do sul do país, por exemplo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, que abriram antes até das cidades aqui de São Paulo, abriram, flexibilizaram 15 dias, 20 dias antes, hoje tiveram que voltar à faixa vermelha porque não aguentaram também, porque a gente está num período de inverno lá onde o clima é muito mais intenso nesse quesito. Aí também tem a questão da gripe, que se confunde às vezes com o próprio coronavírus, não? É por isso que é importante, e foi muito importante, porque está terminando, mas ainda dá tempo de vacinar contra a gripe. Porque a vacina contra a gripe, ela evita 3 tipos de gripe: H1N1, H3N2 e influenza B. Então, é muito importante a vacina da gripe, porque vai evitar confundir com o coronavírus, porque ambos são questões respiratórias, e vai evitar de tomar leito também de hospital, possibilitando melhor a adequação do sistema hospitalar para o SARS-CoV-2, a Covid. Mas não há dúvida de que o inverno, pela mudança de temperatura, ele favorece as síndromes respiratórias, especialmente viroses. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre saúde e o posicionamento político durante a pandemia. Não sai daí, eu volto já já, é só um minutinho. Até mais. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é saúde e sobre isso a gente está conversando com o Geraldo Alckmin, que é médico e ex-governador do estado de São Paulo. Governador, por que a Covid ela é tão perigosa? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse vírus que ninguém conhece tão bem, por isso, né, essas decisões tão desencontradas, esses discursos que não se fecham muito bem, só para a gente entender contra quem que a gente está lutando. Por que a Covid é tão perigosa e em que estágio ela se torna, de fato, perigosa para quem contraiu a doença? Olha, essa família coronavírus é uma família antiga. Você tem praticamente 7 vírus já identificados no ser humano e mais de 30 tipos de coronavírus em animais. O vírus é o mais ínfimo dos seres da escala zoológica. Se você tirar de dentro de uma célula, ele acaba morrendo. Ele só vive dentro da célula. Qual o problema do vírus novo? É que você não tem tratamento, então não existe ainda um tratamento específico e você não tem vacina. Ele tem alta transmissibilidade. Para um doente, você pode ter 3 pessoas ficarem infectadas. Se for dentro de uma UTI, um doente pode infectar 18 a 20 pessoas. Por isso, o grande número de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que acabam doentes, e ataca o sistema respiratório, causa um processo inflamatório e para os pacientes obesos, diabéticos, cardiopatas, idosos, é mais grave. O tratamento está se tentando utilização de azitromicina, que é um antibiótico, às vezes com hidroxicloroquina, às vezes com ivermectina. No caso de paciente em UTI, o uso de um corticoide, que é a dexametasona. Enfim, aí cabe ao médico ele avaliar o paciente, ver os riscos do tratamento e da medicação e tomar a melhor atitude. E claro que o ideal contra vírus é vacina. Então, existem 135 pesquisas no mundo buscando a vacina. As mais adiantadas são a da Sinovac, Sinovac Biotech chinesa, que fez um acordo com o Instituto Butantan
aqui em São Paulo para fazer a fase 3 aqui em São Paulo, a AstraZeneca de Oxford, na Inglaterra, que fez um entendimento com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, para fazer os testes também aqui. Uma pergunta, Roberta, que muita gente faz é: por que a China, que tem 1,3 bilhão de pessoas, é o país mais populoso do mundo, vem fazer teste aqui no Brasil? Essa Aqui em era a São Paulo. próxima pergunta, exatamente. Como é que o senhor vê essa relação, então, China e Brasil, e por que o estado de São Paulo? Então, essa é a pergunta. Por que a China, que tem 1,3 bilhão de pessoas, o país mais populoso do mundo, ao invés de fazer teste com os chineses, vem fazer teste aqui com os brasileiros? Ou até as britânicas, de Oxford, a AstraZeneca, vem fazer o teste aqui em São Paulo. É que lá na China o vírus já está diminuindo. Eles estão numa curva descendente, ou seja, já tem pouco vírus circulante. Não tem tanto vírus circulante. Na Inglaterra também, já não tem mais tanto vírus circulante. O Brasil ainda está numa curva ascendente. Você tem bastante vírus circulante. E para você poder ter o teste da vacina, o que você faz? Você pega pessoas que estão dentro do hospital, que é o lugar mais perigoso. Tem várias pessoas que estão trabalhando dentro do hospital, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, motorista de ambulância, atendente, enfim, quem está lá. Metade você faz a vacina, que já está pronta. A outra metade você faz placebo, não tem nada, você só dá a picada. Ninguém sabe quem tomou a vacina, quem tomou o placebo. E você está lá num ambiente que o vírus existe. Aí você depois testa. Olha, aqueles que tomam, só o investigador sabe. Aqueles que tomaram o placebo acabaram pegando o vírus. Os que tomaram a vacina não pegaram. Então, você fazendo 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, devem fazer 9.000 pessoas vão participar dessa pesquisa, aí você pode chegar a uma conclusão: olha, realmente a vacina tem alta eficácia. Então, por isso que estão fazendo aqui, porque tem mais vírus circulante. E aí, a hora que a vacina disser, está valendo, a vacina funciona, você transfere a tecnologia e pode fabricar aqui mesmo no Brasil. Tanto o Instituto Butantan tem condição, com transferência tecnológica, de fabricar a vacina, quanto a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Manguinhos, também tem condição de fabricar. Agora, qual seria a diferença, governador, dessas duas vacinas, a da Oxford e a vacina chinesa? Olha, a chinesa é com proteína do vírus, fragmento de vírus, chamado vírus atenuado, ou vírus morto, vírus inativo. A de Oxford é com RNA, mas a lógica da vacina é fácil para entender. Você pega um pedacinho lá do vírus, ou da proteína do vírus, e injeta na pessoa, isso é a vacina. O organismo tem um sistema de defesa, ele identifica aquela proteína e produz anticorpos. Então, você produz anticorpos. Se um dia você encontrar aquele vírus, você não vai pegar a doença, porque os seus anticorpos vão combater aquele vírus. Então, você está imunizada. Assim são todas as vacinas que transmitem doenças por vírus. Então, você pegar como é que acabou a poliomielite, foi vacina. Vacina contra sarampo. Então, todas as doenças viróticas, a vacina foi um espetáculo, porque ela evita a doença. Eu acredito que a gente possa ter a vacina, Roberta, se correr tudo bem, se realmente comprovar a eficácia, no primeiro semestre do ano que vem. Alguns testes já começam agora em julho, né, governador? Exatamente. Então, duas pesquisas, as mais adiantadas do mundo, estão fazendo a fase 3, fase clínica, fase 3, aqui no Brasil. O Instituto Butantan coordena da chinesa, Sinovac Biotech, e não é só aqui em São Paulo, é em 18 regiões do Brasil, mas coordenada pelo Instituto Butantan. E sempre voluntários.
Só é vacinado ou placebo, participa da pesquisa voluntários, quem quiser. E prioridade para profissionais de saúde, porque eles estão num ambiente que tem bastante vírus circulante. Aí você pode avaliar melhor se funciona ou não funciona. Há um grande otimismo que a gente possa ter a vacina até o final do ano ou primeiro semestre do ano que vem. Tomara, né? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre saúde durante a pandemia. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde e a gente conversa com o Geraldo Alckmin, que é médico e ex-governador do estado de São Paulo. Governador, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão das vacinas, que realmente todo mundo aguarda ansiosamente por elas, mas enquanto elas não existem, como é que está a questão dos medicamentos? A gente falou rapidamente, o senhor é a favor do uso da cloroquina, hidrocloroquina e a questão dos corticoides agora nesse momento? Olha, cabe ao médico que está cuidando do paciente avaliar. Então, o que ficou bastante evidente? Que a hidroxicloroquina com azitromicina, e alguns até recomendam também sulfato de zinco, ela combate a viremia. Então, no início da doença, ela tem bom resultado. Agora, precisa avaliar, porque quem é cardiopata, ela tem problema. Então, precisa ter cuidado. Todo remédio tem efeito colateral. E em algumas pessoas, o efeito colateral pode ser muito grave. Para pacientes já em UTI, que estão entubados, os estudos mostram que corticoide, dexametasona, diminui o processo inflamatório. Então, os hospitais hoje têm protocolos, né? Sempre baseados na eficácia do tratamento e menor risco para o paciente. Agora é importante, né, governador, as pessoas não saírem utilizando medicamentos sem orientação médica. Às vezes sai uma notícia de algum tipo de medicamento que pode ajudar na doença, na Covid-19, as pessoas já correm para a farmácia para comprar. Isso é muito perigoso, né? Tem que ter a autorização do médico, o médico avaliar o caso e autorizar, e também algum tipo de remédio, como hidroxicloroquina, precisa ter autorização do doente ou da família do doente. Chama off-label. Você tem um remédio que é para tratar malária. Para isso que ele foi aprovado pelo sistema de vigilância. Aí você usa off-label para uma doença nova, mas está em experimento. Mas se o médico indicar e o doente concordar, você pode dar o remédio. Ok. Governador Geraldo Alckmin, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação, pelas suas valiosas informações. Muito obrigada. Muito obrigado. O ND fica por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.